pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Jobice e você tá aqui no Jobice PC. Muito obrigada por sua presença, muito obrigada por sua companhia. Fica aqui com a gente. É muito importante ter você aqui nesse canal. Hoje a gente tem uma mensagem de um cego revoltado. Ele ainda falou assim pra mim, ó, você vai receber agora a mensagem de um cego revoltado. E ele mandou essa mensagem. Tinha mais coisas, mas eu acabei resumindo um pouco, peço desculpas pra ele. Não autorizou a dizer o nome, mas me autorizou a publicar esse resumo aqui pra gente conversar sobre. E eu acho muito importante a gente conversar sobre. Vamos lá. Vocês, ativistas, vivem dizendo que nós, cegos, somos iguais às pessoas normais, mas qualquer um que viva a cegueira de verdade sabe que não é assim. Eu sou tratado com preconceito onde quer que eu vá. Vivo tendo portas fechadas na minha cara. Todo mundo me acha incapaz. E aí, as pessoas que têm um mínimo de visibilidade ficam tampando o sol com a peneira, ao invés de denunciar as atrocidades que a gente passa. As tecnologias ficam cada vez mais difíceis. Mal aprendo uma coisa, já vem outra, ficando impossível de acompanhar. E vem dizer que nós somos iguais a quem enxerga. Então, ó, a gente pode destacar aqui alguns pontos, ó. Nós não somos iguais a quem enxerga, né? Nós somos tratados com preconceito e é muito difícil acompanhar as tecnologias. Então, a gente tem 3 itens pra gente poder destrinchar aqui juntos. Vamos lá. Gente, nós somos iguais a qualquer pessoa. Qualquer pessoa com deficiência é igual a qualquer pessoa sem deficiência, no sentido da nossa humanidade, no sentido dos nossos direitos fundamentais, no sentido aos nossos direitos constitucionais enquanto cidadãos e no sentido dos nossos deveres também enquanto cidadãos. Desse ponto de vista, nós somos iguais a qualquer outra pessoa. Independendo se é cego, se é surdo, se é cadeirante, se é autista, se tem... Não importa, se tem outra neurodiversidade qualquer, não importa. A gente tem um cerne de igualdade que precisa ser considerado, que precisa ser celebrado e precisa servir como ponto de partida. Só que para a gente conseguir esse nível de igualdade, a gente precisa olhar e acolher as diferenças. Desse ponto de vista, ninguém é igual a ninguém. Mesmo se você pensar em pessoas sem deficiência, elas enfrentam dificuldades diferentes. Elas estão em pontos diferentes da geografia, em pontos de oportunidades diferentes, em pontos minoritários diferentes. É muito importante a gente começar a pensar que nós, pessoas com deficiência, sim, a gente passa por preconceito, capacitismo é o nome. Então, a gente precisa entender que isso acontece, a gente precisa aceitar que isso acontece e a gente precisa entender como isso acontece para poder lutar contra. Mas a gente não pode aceitar o papel das vítimas universais da humanidade. Por quê? Porque vítima não tem atitude. O vitimista não tem escolha, o vitimista não tem autonomia, o vitimista não tem poder de mudança, o vitimista não vira o jogo. Então, essa postura de vitimista é uma postura, embora seja humana, não é uma postura que nos interessa a nós, tá? Eu tô falando da gente pra gente. Então, eu sentar e falar, ai meu Deus, todo mundo me exclui, o mundo é cruel, as pessoas são más, eu vou ficar sofrendo em posição fetal para sempre, isso não vai resolver meu problema. O máximo que vai acontecer é as pessoas passarem por mim e falar, tadinha, isso as pessoas já fazem de qualquer jeito, então eu não preciso nem fazer força para as pessoas falarem isso para mim. Então, vamos botar isso na cabeça de uma vez. Nós somos iguais em um cerne, nós somos diferentes em outro aspecto e todo mundo é diferente em outro aspecto. Então, a gente precisa se apropriar desse espaço de minorias amplas para tirar esse espaço subhumano de que nós somos a minoria das minorias. Então, desse ponto de vista, é muito importante a gente se abrir e se dispor a ouvir e conversar com outros movimentos minoritários que, por diversos motivos, estão mais avançados que nós no sentido de representatividade e de busca de direitos.
Então, sim, a pessoa com deficiência sofre, a gente vai olhar para isso, mas a gente precisa colocar na mesa que pessoas negras também sofrem, que a comunidade LGBTQIAP+, sofre pra caramba e a gente precisa olhar para isso também, não no sentido de falar, nós também sofremos, mas no sentido de entender o que está acontecendo com esses movimentos e de buscar a inclusão de todos. Eu noto muito que nós, pessoas com deficiência visual, muitas vezes, não todos, mas muitos de nós, buscamos uma inclusão biográfica. Eu quero lutar pela minha inclusão. A gente não tem o pensamento coletivo, a gente não tem esse sentimento identitário de quem sou eu na fila do pão, quem sou eu perante meu grupo, de onde eu vim, para onde eu vou. E isso a gente precisa crescer nisso juntos. Segundo ponto, as tecnologias estão cada vez mais difíceis de acompanhar. Gente, essa queixa, ela vem de muita gente. Então, pessoas idosas também têm essas queixas, pessoas com deficiência também têm essas queixas, pessoas muitas vezes com baixa escolaridade têm mais dificuldade de dominar as tecnologias assistivas, pessoas... as tecnologias em geral, né? Não só as assistivas. E isso eu não falo pra gente diminuir a nossa demanda. Eu falo pra gente conseguir se unir a outras pessoas e conseguir tirar da nossa cabeça esse discurso de que, nossa, sou só eu. Não é só a gente. E a gente entender isso vai dar mais força pra gente, não diluir a nossa luta. Então, e a gente precisa o tempo todo aceitar novos desafios. Eu falo assim, quando veio a pandemia, por exemplo, eu tive demandas dentro da informática que eu não tinha antes, eu tive que aprender. Eu tive que aprender o Word, tive que aprender coisas que eu não sabia para conseguir continuar fazendo o que eu estava fazendo. Aí, quando eu comecei a trabalhar, né, eu tinha que fazer planilha. Eu não sabia fazer planilha direito. Eu sabia fazer planilha, mas eu não conseguia fazer o que eu precisava fazer. E eu tive que aprender, sabe? Então, assim, tudo na vida a gente precisa lutar para aprender. E isso não é só a gente que tem deficiência. A gente que tem deficiência, claro, vai sentir isso de forma mais sensível, mas outras pessoas também. E não tem jeito, ficar sentado reclamando não vai resolver o nosso problema. Então não é que eu esteja dizendo que o problema não existe. Eu estou dizendo que a gente sentar e chorar por conta disso não vai resolver. A gente até tem direito de dar uma reclamadinha, mas depois a gente tem que passar pra luta, porque senão não tem quem vai fazer pela gente. Sabe? Então tem que correr atrás. Agora mesmo eu tô passando por uma situação que eu tenho que aprender a fazer coisas que eu não sabia fazer. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que aprender. É difícil? É. Eu não sou um gênio. Às vezes as pessoas, porque eu falo bem, elas pensam que eu sou um gênio da informática, eu sou um gênio, sei lá. Não sou. Eu tenho dificuldade em um monte de coisa, gente. Eu sou bugada, sabe? Além da deficiência visual, eu tenho outras dificuldades. E aí eu vou fazer o quê? Se eu quero crescer, se eu quero fazer as coisas, sabe? Eu falo assim com os meus amigos, com meus colegas, e quando a gente tá dentro do recurso, né, que tem solução, a gente vai atrás da solução. Então, assim, tu quer fazer uma coisa, tu quer muito aprender a fazer sei lá o que, meu Deus, produzir música, produzir vídeo, não sei o que tu quer fazer, mas corre atrás e faz. Tem muito curso, inclusive gratuito na nossa área de pessoas com deficiência. Então, vamos articular. Usa as redes sociais para se informar. Tinha época que eu queria fazer as coisas e eu não sabia fazer. Eu perguntava, gente, quem sabe tal coisa para me ensinar? Gente, quem sabe onde eu consigo tal coisa? E às vezes a coisa não existia e a pessoa se simpatizava comigo. Não, vamos dar um jeito de fazer isso existir para você poder fazer. Então a gente consegue tendo essa postura. Não é negando o problema, mas é realmente falando, tá, isso aqui tá aqui. Por onde que eu subo nesse problema para superar? Por onde que eu consigo dar a volta por cima disso? Porque esperar o mundo ficar totalmente acessível, as ruas ficarem prontas pra gente sair de casa e o mundo ficar com as portas abertas pra gente poder passar em grande estilo, isso não vai acontecer. E aí é onde cada um vai decidir a vida que quer ter. Pra você ficar sentado reclamando da vida tá ok? Porque assim, pode ser que pra você esteja ok, pode ser que a conta feche. Pra mim não fecha. Eu não quero viver sentada na vida reclamando da sociedade. Eu quero usar o meu sofrimento para construir uma sociedade melhor. Nem que seja meio milímetro. É esse meu lance. Então, aí é onde a gente tem que parar e pensar o que eu quero. O que eu quero ser, o que eu quero fazer, que tipo de pessoa eu quero ser, o que eu quero construir, o que eu quero conquistar, o que eu quero transformar, o que não tá bom. Não tá bom. E aí eu vou fazer o quê? Eu posso vir aqui fazer um vídeo de 40 minutos reclamando da sociedade, reclamando das pessoas, como as pessoas são mais insensíveis, hipócritas, egoístas e lá. Eu posso fazer isso.
Mas se eu fizer só isso, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu vou perder o meu tempo. E das poucas pessoas que vierem ouvir a minha lamentação. Eu brinco que reclamar devia ser um direito constitucional, mas devia ter prazo de validade. Porque se a gente reclama para sempre, a vida não anda. Aí a outra colocação aqui, né, sobre as tecnologias assistivas. Então, eu passei por uma experiência recentemente de reclamar porque eu tava chateada, porque eu tentei fazer uma compra, não consegui porque não era acessível. Aí vieram me falar de tecnologia NFC, que você aproximava o telefone e passava o cartão. Eu tive que correr atrás de entender como é que isso funcionava. Porque se as máquinas estão sem tela, eu tenho um celular na mão que resolve meu problema, eu vou ter que resolver meu problema. Entende? É uma coisa assim, que por enquanto é o que tem. Então sim, a gente precisa aprender um monte de coisa que a gente não sabe. E aí a gente corre atrás e aprende. Sabe? Por isso é a necessidade da gente conviver com os nossos pares, da gente conhecer pessoas com deficiência também, da gente começar a se articular e correr atrás. Aí a outra coisa que ele traz aqui é eu sou tratado com preconceito onde quer que eu vá, né? Que é o preconceito que a pessoa passa. Eu falei da tecnologia e falei de ser igual. Gente, primeira coisa, e eu preciso voltar aqui. Um monte de gente é tratado com preconceito onde quer que vá. Não só nós, pessoas com deficiência. Não que isso diminua, mas isso começa a explicar que isso é um funcionamento da sociedade, não é pessoal contra nós. Entender de onde o preconceito vem, entender a história do nosso grupo social, faz com que a gente tenha mais ferramentas para lutar contra isso. Eu falei sobre isso aqui, o professor Geilson já falou sobre isso aqui. Então, o empoderamento passa por conhecimento. Então, quando uma pessoa pega e te exclui no meio da rua, ela não está fazendo isso porque ela não foi com a tua cara. Ela está fazendo isso porque ela aprendeu que lugar de deficiente não é no meio da rua. Ela está fazendo isso porque ela aprendeu que a gente é menos, que a gente não dá conta de fazer as coisas. A parte boa é que se ela aprendeu de um jeito, ela pode aprender de outro. E aí a gente vai ter que começar a fazer psicoeducação. Na medida que a gente quiser, na medida que a gente tiver afim. Porque ninguém é obrigado a fazer psicoeducação 24 horas por dia. Tem hora que eu não tô afim. Tem hora que eu falo, olha, desculpa, eu não posso responder agora. E tudo bem. Sabe? Tem hora que as pessoas falam besteira pra mim, eu deixo passar. Porque naquele momento eu não tô afim. E tudo bem. Mas na hora que eu decido fazer, você saber dar o seu recado de forma reta, de forma objetiva, de forma educada, de forma respeitosa e de forma assertiva. Porque o que todas as minorias que sofrem preconceito vivem e dizem e ensinam, e por isso é bom a gente grudar em outros movimentos minoritários, é o seguinte: as pessoas não vão se respeitar se você não se respeitar primeiro. Eu preciso dizer que eu sou digna de respeito. Com minhas atitudes, com a minha aparência, com a minha voz, com o recurso que eu tiver que usar. E se eu tiver pouco recurso, mas usar aquilo que eu tenho, eu vou estar seguindo, fazendo a minha parte. Eu não tô falando aqui de sair brigando com todo mundo, de enfiar o dedo na cara das pessoas, não necessariamente. Mas de você realmente falar, olha, não é assim. Posso te ajudar a me ajudar? Não, ó, da próxima vez você faz desse jeito. Ah, a pessoa não aceita, mas você fez a sua parte. Nem todo mundo aceita tudo de todo mundo. Todo mundo lida com não, todo mundo lida com algum tipo de exclusão. Né? A menos você esteja no topo da cadeia alimentar, que seja aquelas pessoas que promovem a imbecilidade que campeia no mundo, você vai passar por algum tipo de processo de diminuição de preconceito porque você é gorda, porque você tem a cor da pele que as pessoas acham que não tá ok, porque seu cabelo é daquele jeito, porque você é novo demais, porque você é velho, porque, nossa, mil coisas, sabe? Porque você é nordestino, porque você tem sotaque caipira, porque você sei lá o que, gente. Porque você é gay, porque você é trans, porque você é índio, sabe? E isso é parte dos povos originários, povos alternativos, quilombolas, tudo que você imaginar. E aí é a hora mesmo de você começar a falar, aprender a se colocar de forma respeitosa e aprender o seu lugar. Se você esperar as pessoas dizerem qual é o teu lugar no mundo, você vai ficar em pé. Você não vai ter assento na vida. Se você não aprender a se respeitar, se você não aprender a reverenciar a sua história, as suas raízes, as suas possibilidades, ninguém vai fazer isso pra ti. Então, é isso. Não dá pra esperar permissão pra ser quem você quer ser e pra construir o que você quer construir. Você tem que ser escritor da própria história. E, ó, a partir do momento que você fizer isso, outras pessoas vão te acompanhar. Pode confiar em mim. Dá certo.
Abração, gente. E valeu, meu amigo que se auto-identificou como cego revoltado. Gostei dessa mensagem.